O Sport Clube Vitória enfrenta o Fortaleza nessa noite no Castelão. Partida importantíssima, já que o Corinthians venceu e grudou ali. O Vitória está pertinho do Z4. 16º colocado do Brasileirão, o Vitória não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada. Mas mesmo com esse respiro, o Leão não está tendo uma semana fácil. Agredidos em um bar neste domingo, os volantes Rodrigo Andrade e Dudu não fazem mais parte dos planos do clube para a temporada e são desfalques certos para o jogo desta quinta. Apesar da polêmica, o elenco segue focado apenas no Fortaleza. O que é mais importante? Sempre o Vitória em primeiro lugar. Então o nosso foco é no jogo, o nosso foco é em buscar os 3 pontos, é um foco esportivo, tático, pensamento no adversário que é o Fortaleza. E o que acontece fora daqui, eu acho que nós somos adultos e cada um com a sua responsabilidade e tem que ser lidado de maneira individual com isso. E o rubro-negro terá uma partida dura pela frente. O Leão encara o Fortaleza no Castelão, onde o tricolor do Pici não perde há 15 jogos. São 7 vitórias seguidas. A última vez que a equipe cearense perdeu em casa foi para o próprio Vitória em março pela Copa do Nordeste. Para a partida, Carpini pode ter até 6 novidades. Já regularizados, Lauan, Luiz Miguel e Ricardo Hiller foram relacionados pela primeira vez e podem estrear. Recuperado de lesão, Yuri Castilho também está à disposição, assim como Osvaldo e Bruno Vini, que foram para o banco na última rodada, mas já podem voltar ao time titular. Tive muita vontade de voltar logo e me preparei bem e me sinto totalmente apto e preparado para ajudar a equipe. Pois é, meus amigos, Vitória com novidades aí, né? O elenco curto, o rubro-negro vai ganhando algumas peças novas vindo da base, né? O Lauan, o Luiz Miguel, o José Breno não está à disposição para esse jogo, mas logo, muito em breve, deve aparecer também na lista de relacionados. E o Ricardo Hiller, né? Que é a principal contratação, a única contratação de fato do Vitória nessa janela até aqui, que também pode fazer a estreia dele nessa noite. Qual a expectativa de vocês para esse Vitória hoje, né? Deve ter a volta do Bruno Vini também na zaga, talvez o Osvaldo no time. E o Hiller pode ser uma boa peça, né? Já que o setor de meio campo sofreu 2 baixas importantes com as saídas agora, entre aspas, né, de Dudu e Rodrigo Andrade também. Olha, o Carpini, desde que chegou, vem enfrentando essas adversidades. É fato. Muitos jogadores contundidos, com problemas pessoais, afastados. Em síntese, muitos jogadores ele não podia utilizar. Já deu uma demonstração de que, com todos esses problemas, uma coisa é certa. O time voltou a praticar um futebol melhor. E um parâmetro que o torcedor deve se prender para esse jogo é justamente a partida contra o Corinthians lá em São Paulo. O Vitória perdeu, mas de uma forma injusta, por causa de um detalhe, mas jogou bem. O segundo tempo foi melhor do que o Corinthians, jogando dentro do campo do adversário. Por que eu estou citando esse fato? Porque isso é um fator que estimula. Não quer dizer que ele vá fazer isso hoje, mas já demonstrou que tem capacidade de enfrentar, mesmo o Corinthians na situação que se encontrava, mas jogando lá nos seus domínios com aquela torcida, sabemos que é muito difícil. E ele vai enfrentar um Fortaleza também, que hoje está numa situação técnica bem melhor do que a do Corinthians, seu torcedor também se faz presente, mas ele já demonstrou que tem condições, tem personalidade, com todas as dificuldades, de tentar impor o seu melhor futebol. Essa é uma esperança do torcedor. E que nós torcemos que isso ocorra. Agora sabemos, conscientes, que é um jogo dificílimo, que o Corinthians já venceu, já está próximo, como foi dito. O Vitória, se perder, esperamos que não ocorra, já poderá, na próxima rodada, entrar numa zona de rebaixamento, que é muito pior. Isso aí afeta o emocional, a autoestima, a confiança do grupo. Mas é uma trajetória dele, não pode fugir disso. São todos os jogos difíceis e decisivos. E tem que se pontuar jogo a jogo e esperamos que isso aconteça hoje. O Vitória precisa cuidar aí também da questão interna, né? Tem que saber como é que está a cabeça desses jogadores, como é que está o elenco, né? Foi um turbilhão de emoções aí com o que aconteceu com o Rodrigo Andrade e o Dudu. Tem que saber como é que o Carpini está conduzindo essa situação, né? Que é de fundamental importância. Ter o controle do elenco, ter a responsabilidade ali, conversar com esses jogadores,
né? E entender o que é que vai ser feito para blindar e para que coisas desse tipo não aconteçam mais, né? Tá me lembrando o futebol dos anos 80, dos anos 90, né? Bem, os caras em barzinho aprontando, né? Já tem um tempo, ultimamente não tem sido uma coisa muito comum. Cada vez que passa, a gente vê os atletas mais profissionais, mais responsáveis, né? Até quando a forma de aprontar atualmente é de uma forma diferente do que os meninos fizeram agora aí no Vitória, né? E isso acaba realmente afetando o elenco. Espero que o Carpini, junto com a direção, estejam tomando, né, as medidas cabíveis e assertivas para blindar o elenco e o Vitória focar apenas no Campeonato Brasileiro. Mas falando do jogo em si, é um jogo duríssimo, William. Fortaleza é um time chatíssimo, tá? Muito bem organizado. Chovendo molhado, falar que o Vojvoda já está lá há uma vida, né? Comandando esse elenco, tem esse elenco nas mãos. O Fortaleza é um time que consegue manter a base, quando perde algum jogador, consegue repor a altura ou até com um nível melhor do que o que estava lá. Então é um time muito difícil de ser batido, impossível, não. Mas o Vitória precisa entrar muito concentrado, com a estratégia muito bem montada e com paciência, que o jogar contra o Fortaleza exige uma dose absurda de paciência para aproveitar as oportunidades. Então, o Vitória tem uma partida duríssima, mas que, se usar a estratégia correta e for eficiente, dá para sair de lá com um resultado positivo sim, mesmo com todas as adversidades lá no Castelão. Com certeza. E o Vitória também está se movimentando no mercado, né? O Hiller já chegou. Tem agora a expectativa também de um acerto com o Carlos Eduardo, né? O ponta que já jogou no Goiás, jogou no Palmeiras, estava no Alanyaspor, da Turquia agora. De desejo do próprio Bahia, né? Por algum tempo. Exato. E aí eu quero saber de vocês. É um reforço que agrega para esse elenco do Vitória? É um jogador que viria só para compor? Como é que vocês veem essa possível chegada do Carlos Eduardo aí no Leão? Olha, pelo currículo do atleta, no meu entender, vem para somar. Lógico que nós só vamos ver isso depois que se ele chegar e com a bola rolando. Mas o Vitória nós sabemos que não dispõe de um setor financeiro abastado para trazer grandes jogadores. Não é fácil. Nós sabemos que essa relação, remuneração e qualidade estão intrínsecas. Mas cabe também ao seu departamento, né, de futebol buscar bons jogadores com valores acessíveis ao que o Vitória pode pagar. O fato é, ele precisa se qualificar, ele precisa de reforços, porque, como já foi exaustivamente falado, foram 24, 25 reforços que realmente a grande maioria esmagadora não deram certo. E para uma equipe que não tem um respaldo financeiro muito grande, ter uma margem de erro muito grande como teve, fica difícil. Agora, ele tem consciência, o seu presidente, sua direção de futebol, que necessita qualificar o elenco. Esperamos que dessa vez a assertividade seja muito grande, que o Vitória traga bons jogadores para qualificar o elenco e fugir dessa zona incômoda que se encontra hoje. O Carlos, ele teve uma ótima passagem pelo Palmeiras, né? A gente tem que lembrar disso daí, agora já tem algum tempo, né? Ele estava na Europa aí, acho que a passagem do Goiás foi um pouco mais convincente. No Goiás, mas no Palmeiras, né? Acho que a última dele no Brasil ainda foi bem. Ele foi bem. Foi bem no Goiás, foi bem no Palmeiras. E aí vai se aventurar no futebol do exterior. Mas estava na Turquia, é um campeonato que sempre os bons talentos por lá se destacam, né? Aí tem que ver só a condição física que ele chega, né? O pessoal de lá está em férias, né? Então, tem que final de temporada, o pessoal de férias daqui a pouco se reapresentando, né, para voltar às atividades. Alguns times já voltaram, outros ainda irão voltar. Então tem que saber a condição real que ele chega, quanto tempo ele vai precisar de uma pré-temporada no meio da competição do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o Iago Borducci antecipou um pouco o período de férias dele, né, para poder se condicionar fisicamente e estrear. Então a gente sabe que o Carlos Eduardo vai precisar de um tempinho aí para se condicionar fisicamente e para estar apto para estrear, né? Não chega para jogar. Isso aí é fato. Ele estava na Turquia, lá férias, então vai precisar de um tempinho para poder o Carpini utilizar ele. Mas eu acredito, pelo menos o Willian não é um Luiz Adriano da vida. Não é um cara que chega aqui em fim de carreira. Sim, com certeza. E aí é uma negociação que ainda não está fechada, né? Parece que vai caminhando bem, mas é claro que quando fechar, quando tiver anúncio, a gente volta para comentar, para trazer mais informações sobre essa possível chegada do Carlos Eduardo no ataque do Vitória.